para a média e vai entender que o desvio padrão é quase o mesmo tamanho da média, você vai entender que isso significa um alto grau de dispersão, que essa informação aqui, ela está duvidosa, ela não tem qualidade. Enfim, ao longo das aulas, você vai compreendendo que você vai utilizar muito o desvio padrão e você vai aprendendo devagarinho o quanto ele é importante. Lá na frente, você vai receber essas informações e você vai saber exatamente identificar o que é o desvio padrão, por que ele é importante, como que interpreta, qual é o tamanho ideal dele, quanto menor melhor, quanto maior pior. Arthur, certo? Arthur, tá me ouvindo? Tô sim. Não, e uma coisa interessante, Arthur, às vezes a gente está estudando estatística, econometria, e a gente atropela alguns passos. Sim. E um deles aí, a variância com a variância, é muito importante, porque lá na frente o Danilo, ou sei lá quem for, vai falar muito de homocedasticidade, heterocedasticidade, e a gente vai entender, mas por que isso, por que aquilo? Por conta dessa base. Então, assim, compreender variância e covariância, saber a diferença entre as duas, é importante, porque alguns conceitos virão lá na frente, se não tiver essa base agora, a gente vai se atropelar, não vai entender, vai olhar para o gráfico e vai ficar sem entender. É porque a variância é constante, é porque a variância cresce com X, ou não. Exato. Então, é fundamental isso aí. Eu acho, assim, muito legal o que você está colocando aí. A questão da variância constante, a questão da homocedasticidade, da heterocedasticidade, são nomes tão complexos que, às vezes, você, mesmo sabendo o conceito, você fica perdido. E, de fato, eu não tive um professor que me explicasse tudo isso, eu tive que correr atrás. E eu entendo que é importante, sim, compreender bem o que é essa covariância, por que a covariância ela é calculada assim. Alguém ia falar. Arthur, só para fechar aqui, se eu estou pensando lá nas duas turmas, a partir do resultado do desvio padrão, você já explicou a história da rentabilidade associada ao risco. Certo. A partir do desvio padrão. A partir das duas turmas, eu poderia interpretar, considerando o resultado do desvio padrão, que a turma A é mais jovem, com certeza, do que a turma B, em média. Sim, não é? Consegue sim. Certo. Essa é uma linha interpretativa que o desvio padrão me dá. Exato. Lembre-se sempre de usar a palavra média. Ou relativa, tá? Isso é importante quando você for interpretar tudo em estatística. A sua abordagem está correta, então sim, devido ao desvio padrão, uma vez que eu conheço o desvio padrão, eu consigo afirmar que a turma A é relativamente mais jovem do que a turma B. Ou a turma A é, em média, mais jovem do que a turma B. Voltando aqui para a covariância, né? O que é a covariância? É uma variância diferente. Ela leva em consideração duas variáveis diferentes. Então, vamos voltar para o exemplo das turmas, tá? Eu tenho a turma A, eu tenho a turma B, e aí eu vou botar aqui de novo. Então, como que eu vou calcular esse desvio? Só subtrair a média, que é 21. Aqui nós já sabemos quanto vai dar. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Todo mundo está compreendendo que eu estou tirando aqui os desvios, né? Que é o desvio, só a palavra desvio sozinha. A observação menos a média. Menos 4,
menos 2, 0, 2 e 4. Aqui é um produto, tá? Então, nós vamos multiplicar menos 2 vezes menos 4, menos 1 vezes menos 2, e assim por diante. Então, vamos lá. Menos 2 vezes menos 4, menos 1 vezes menos 2, 0 vezes 0, 1 vezes 2, 2 vezes 4. Menos 2 vezes menos 4, 8. Menos 2 vezes menos 1, 2. é uma soma. Então, agora a gente vai fazer essa parte da soma aqui. Aqui vai dar 20, confere? Confere. Então, aqui em cima nós temos 20 dividido por 4. 5. 5. Aí aqui a gente tem o mesmo dilema da covariância. Perdão, o mesmo dilema da variância. Qual é o dilema? A unidade de medida? Exatamente. Nós estamos multiplicando ano vezes ano, que eu vou ter ano ao quadrado. Então, aqui é 5 anos ao quadrado. Eita, como ficou feio. Tá? Ah, então agora eu só faço tirar a raiz quadrada. Nesse caso, não. Mas espera aí, para eu não me perder. Aí o conceito é medida de relação entre duas variáveis. Exato. Aí nesse caso aí nós não temos dois universos distintos e a variável não é a mesma? São anos? Não? Na verdade, os anos eles são apenas a unidade de medida. Certo. Certo? É porque sim, são duas turmas, né? Isso, são duas turmas. O que é que eu poderia estar relacionando, por exemplo? Imagina que a observação A fosse idade... Perdão, idade não, idade já é. Imagina que a observação A fosse... Anos de estudo e renda. E renda, certo. Pronto. Tá bom. Turma A e B aí tá só como essa referência para... Porque como a gente já começou lá em cima com essas duas, eu não quis fugir muito. Tá? Tranquilo, não, tô entendendo. Mas a gente pode relacionar qualquer coisa. Em todas elas, a unidade de medida da covariância vai ser o produto das unidades de medidas das duas variáveis em questão. Para resumir, a covariância, ela só lhe dá uma informação. Se a relação é positiva ou negativa. O que é que significa dizer uma relação positiva? As duas estão indo na mesma direção. Se uma cresce, a outra cresce. Se uma permanece, a outra permanece. Se uma diminui, a outra diminui. Ou seja, elas estão indo na mesma direção. Então, a única informação útil que a covariância fornece é a direção da relação representada, no caso, pelo sinal positivo ou negativo. Tá certo?
Então, a covariância ela vai ter apenas essa função. Ela vai nos dar a direção da relação. O mesmo problema da variância se repete na covariância. A unidade de medida não é compreensível, certo? Só que existe um mecanismo para você interpretar essa relação, que é a correlação. Então, a gente volta para a pergunta da amiga Andrea, onde ela perguntou se realmente era importante a gente ter a variância para obter o desvio padrão. E aí sim, a gente tem que, para conseguir construir o desvio padrão, eu preciso obrigatoriamente da variância. A mesma coisa é a correlação. Para eu conseguir a correlação, eu preciso obrigatoriamente da covariância. Correlação e covariância são medidas de relação, tá? Então, uma vez que a covariância nos diz apenas a direção, a correlação nos dá a direção e a intensidade. Entretanto, nunca será possível afirmar causalidade. Tá certo? Nunca a correlação ou a covariância, e a partir de agora eu vou focar só na correlação, tá? Já que já compreendemos que a covariância ela é uma medida que nos ajuda a obter a correlação, nunca acredite que uma correlação significa causa, tá? Eu posso ter correlação, sim, entre educação e renda. Matematicamente, isso é comprovado, existe correlação entre renda e educação. Vários estudos mundo afora já comprovam que existe, sim, relação entre renda e educação. Só que se eu calcular a correlação entre essas duas variáveis, somente com a correlação, eu nunca vou poder afirmar que uma causou a outra. Maior quantidade de tempo de estudo não causou educação, maior quantidade de tempo de estudo não causou maior níveis de renda, só porque você identificou que existe correlação. Isso está compreensivo, ou vocês preferem que eu dê um outro exemplo sobre essa questão da causalidade? Então, você está diferenciando causalidade de associação entre variáveis, não é isso? Exatamente. Exatamente. As duas variáveis serem associadas não significa que uma causou a outra. Porque eu estudei 30 anos da minha vida, obrigatoriamente eu tenho uma renda de 50 mil reais. Isso é verdade, eu concordo com você. Entendeu? Então,
a correlação, ela vai me dar o que é que eu obtenho de informação da correlação? Direção e intensidade daquela relação simplesmente e puramente matemática, certo? Como é que eu obtenho mais informações de uma base de dados? É com a regressão linear, que aí é para onde a gente vai caminhar ao longo do tempo. Então, vamos lá. O que é... Ô, Arthur, por favor. Pode falar. Alguma colega aí, por favor, desculpe. Alguém ia falar. Eu ia perguntar, se a correlação nos dá a direção e a intensidade, e nós teremos que ir para uma regressão para identificar a causalidade, por que a gente precisa, então, ter a correlação? Porque a correlação, ela é uma das métricas de cálculo dos estimadores de mínimos quadrados. Então, isso a gente só vai entender daqui a pouco. Isso, mais na frente. Tá. Em cima da pergunta da Andréa, o Arthur, só queria perguntar algo assim que me ficou aqui. Você colocou aí como texto, uma vez que a covariância nos diz apenas a direção, a correlação nos dá a direção e intensidade. Então, Isso. de certa forma, se a covariância me dá a direção e a correlação também me dá a direção, então são informações sobrepostas, eu não preciso, em tese, ter, é isso? Isso, são informações sobrepostas, era isso que eu ia colocar agora, e você está correto, porque justamente como é que eu calculo a correlação? A correlação é a covariância dividida pelo produto dos desvios padrão das duas variáveis. Então, já está dentro, né, do conceito, né, da correlação. Perfeito. Isso, por isso que a correlação continua trazendo da covariância a característica de indicar a direção. Perfeito. Então, a correlação, vou reduzir assim, tá? Ela é a covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x multiplicado pelo desvio padrão de y. No nosso exemplo aqui, a covariância deu quanto, hein? Covariância deu 5. O desvio padrão de x deu 1,6 multiplicado por multiplicado por 3,1. Fazer rapidinho aqui. Aqui vai ser 5 dividido, que é 16, 3,16, por 5,056. Dá igual a 0,98. Certo? Perfeito. Informações sobre a correlação, além das que eu já dei. Sempre
entre -1 e 1. Certo? Se maior que 0,7, correlação forte. Direção indicada pelo sinal. Se menor que 0,3, correlação fraca. Novamente, a direção é indicada pelo sinal. Nesse nosso exemplo, deu 0,98. É uma correlação muito forte e positiva. A direção é indicada pelo sinal. O sinal aí é positivo. Se fosse menos 0,5, ela está no meio do caminho entre esses dois números aqui. Então, é intermediária, ou se entre 0,3 e 0,7, correlação moderada. Correlação moderada, correlação intermediária, correlação, enfim, é a correlação moderada. Certo? Tem então, muita gente quando esses números me dizem isso aí, dependendo do... Eu posso afirmar que estou usando no trabalho variáveis que são associadas, embora, obviamente, uma não é condicionante da outra, uma não é determinante da outra. Mas, Exato. pelo menos, que meu trabalho tem uma consistência na escolha das variáveis corretas. Exato. Em geral, quando você vai fazer um modelo de regressão linear, algumas faculdades, e a FUCAP é uma delas, pede a matriz de variância, De correlação. Isso. Matriz de correlação. Na matriz de correlação, você vai identificar, é um termômetro, entendeu? Você está querendo construir um modelo teórico, um modelo empírico, baseado em um modelo já estudado. Você busca sua amostra, e aí você roda a matriz de correlação, e aí você vai identificar se, em termos básicos, as variáveis que você quer estudar estão minimamente correlacionadas. É um termômetro. Por quê? Se as variáveis não tiverem qualquer correlação, que é o caso em que ela é igual a zero, ela não tem correlação. As duas variáveis são totalmente independentes. Então, a matriz de correlação, ela vai lhe ajudar a identificar se as variáveis que você quer estudar, elas têm algum nível de relação entre elas. Imagina que você quer estudar, por exemplo, se a quantidade de horas que eu durmo tem relação com o meu desempenho no trabalho. Como que eu identifico se essas variáveis realmente vão me trazer alguma resposta? No modelo de regressão linear. Só que antes de você rodar o modelo de regressão linear, você pode rodar uma matriz de correlação e identificar se essas duas variáveis possuem qualquer tipo de relação. Bem básico, bem simples. O programa estatístico roda e joga para você. Você só olha, identifica e segue a vida.
Todo mundo compreendeu correlação? Sim, sim, Arthur. E outra coisa, é interessante, em relação à matriz de correlação, a gente está trabalhando aí o R, não é isso? O que a gente usa aí? R. E lá na frente a gente vai discutir o R quadrado. Sim. Que é uma consequência dessa correlação que a gente encontra aí entre duas variáveis, correto? Corretíssimo. É isso, Arthur, que a gente não consegue, assim, às vezes, associar. A gente está trabalhando matriz de correlação aqui, que, na verdade, o que a gente visualiza é o R. Lá na frente, na regressão, a gente vai discutir o R quadrado. Mas a gente volta. Mas a ideia... Diga, André. Valdeci, só complementando, onde está o R aqui na correlação? A correlação ela é um dos elementos do cálculo do R. Lá Mas na regressão. a pergunta dela é, onde está o R? Quando você diz 0,7 aí, você está dizendo que a relação entre x e y é de 0,7, Andréa. A relação R. Quando você coloca aí 0,5, é porque a relação entre x e y é de 0,5. Se as duas caminham juntas ou não caminham, se vão em sentido contrário. Me ajuda, Arthur. É isso. A relação aqui, a correlação... Deixa eu ver se eu consigo desenhar algum gráfico. Eita, que gráfico. Mas o R quer dizer relação ou é correlação? O R é a relação entre duas variáveis, por isso que a gente chama correlação, porque são duas se correlacionando. Isso. Duas se correlacionando. Mas assim, como a gente chama? Desvio padrão, DP. Correlação, R. Lá na frente a gente vai discutir o R quadrado, que é um assunto derivado da matriz de correlação, da correlação que a gente está discutindo aqui. A correlação, o termo grego que representa a correlação é o ρ. Isso. Tá vendo, Cleber? Quem mandou estudar mais de 30 anos, tá vendo? Pois é, rapaz, eu sou um exemplo claríssimo do exemplo que ele falou aí, entendeu? Não tem nada a ver estudar mais de 30 anos com ganhar 50 mil reais por mês. E é isso mesmo. Mas olha só, brincadeiras à parte, a gente chegou, eu particularmente cheguei a vários momentos assim de conclusão, assim, de consolidação, graças à participação de todo mundo aqui, de Andréa, sua, João, claro, do Arthur, do Valdemir, porque esses detalhezinhos aí que vão sendo colocados, como o Juliano e o Daniel também colocaram, a gente vai dando. Eu agora sei que o R e correlação, eu estou falando a mesma coisa. Lá na frente a gente, assim, a correlação, todas essas métricas que eu passei para vocês aqui agora, correlação, covariância, variância, desvio padrão, média, vocês vão utilizar sempre que ouvirem falar de MQO ou de qualquer método estatístico, certo? Quando você chegar lá na estatística, quando você for interpretar o seu modelo vai ter lá o desvio padrão, você vai ter que dizer se, baseado naquele desvio padrão, o seu modelo ele tem significância estatística. Então, como é que você sabe que ele tem significância estatística? Você vai fazer uma associação entre o beta que foi calculado e o desvio padrão. Se ele tem significância estatística, como que você vai interpretar? Você vai falar da relação entre o x e o y. E essa relação você pode fazer a interpretação ou utilizando a correlação, ou utilizando o próprio beta, enfim. Todas essas métricas que eu passei aqui hoje são importantíssimas para compreensão, interpretação e obtenção de informação de um modelo de regressão linear, certo? Não só o modelo de regressão linear, eu estou simplificando, mas qualquer modelo estatístico, todos eles, quando você for interpretar todos eles, você vai precisar
desses conceitos básicos, certo? Então, professor, a gente já devia ter sido a primeira matéria, porque a gente já leu tanto artigo que passou tão correndo nas tabelas, entendeu? Essa tinha que ser a primeira matéria para todos esses artigos que a gente leu, a gente já fosse, vamos dizer assim, se aprofundando, né? Minha opinião. Essa parte aqui eu andei mais devagar, mas na próxima a gente avança um pouquinho mais rápido. Semana que vem, eu vou ainda trabalhar com o básico com vocês. Semana que vem eu quero brincar com vocês com a equação de primeiro grau. Por incrível que pareça, a equação de primeiro grau vai ajudar vocês a entender e interpretar o modelo de mínimos quadrados ordinários, tá? Então, semana que vem eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre as características da equação de primeiro grau, que é um modelo linear, né? A equação de primeiro grau, ela é um modelo linear e o MQO é um modelo linear. Então, a gente vai brincar um pouquinho com essas duas coisas para depois entrar na parte do MQO. E aí eu vou perguntar uma coisa a vocês. Qual o nível de compreensão de vocês com relação a intervalo de confiança e distribuição normal? Eu recomendo que você trabalhe, Arthur. Tá joia. Eu recomendo. Antes de você encerrar a aula, Arthur, eu queria conversar um minutinho com os colegas aqui. Tá. Antes de você concluir. Bom dia, Valdemir. Eu posso conversar?